Esse vídeo é mais um complemento ao assunto da compreensão de listas, para explicar um pouquinho a questão do desempenho. Eu comentei nos outros vídeos que a compreensão de lista ela é muito mais eficiente do que um for, que você vai fazendo append, porque para cada vez que você faz um append, por trás o Python faz uma série de operações que são muito custosas. Então esse vídeo eu vou falar um pouco sobre desempenho, é um vídeo mais pesado, ele não é necessário para fazer os exercícios, mas para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais em questões de desempenho, né, que vocês forem fazendo programas, eles forem se tornando lentos em algum momento, há algumas coisas que vocês podem observar, podem cuidar para evitar armadilhas que podem tornar o teu programa lento. Você também vai poder usar ferramentas de verificação de gargalo e encontrar, normalmente num for, né? Infelizmente, você vai encontrar num for lá um ponto de lentidão, um gargalo no teu programa. E aí, como é que eu reconstruo aquilo ali para poder deixar o programa um pouco mais rápido, né? Eu vou falar de algumas técnicas aqui. Então, esse vídeo, como eu falei, não é um vídeo necessário para os exercícios, mas ele é importante para quem quer se aprofundar em desempenho dentro do Python. Então, feita essa ressalva, vamos lá. Primeira coisa, quando você faz um for dentro do Python, como a gente viu lá anteriormente, ele aloca, né? Você vai criar uma lista, ele cria uma lista vazia, ele não cria ela vazia, ele cria ela com 8 elementos. E ele vai fazendo os appends, né? O que, que é uma lista no Python? Lá no C, no qual o Python é feito. Ele é uma array de ponteiros de memória. Então ele vai criar um array com 8 elementos e vai ter ponteiros para lugares na memória onde ele vai colocar o valor que não importa o tipo. Por isso que a lista pode ser de qualquer tipo, porque ele não guarda na lista os elementos, mas ele guarda ponteiros e na memória, então, ele vai alocar isso aí. Bom, quando passa de 8 elementos, o que, que ele faz? Ele para a execução, cria uma lista de ponteiros com 16 elementos, move esses 8 elementos para lá e apaga aquela lista original. Isso ele faz por baixo dos panos, você não percebe isso. E assim ele vai tentando adivinhar o tamanho, 8, 16, depois ele vai crescendo, não sei agora os detalhes certinho, mas eu sei que ele vai crescendo em potências aí para tentar alocar essa memória para você. Não seria bom ele já criar uma lista com 100 elementos ou com 1000 elementos, porque isso se tornaria lento, né? E ocuparia muita memória desnecessariamente. Geralmente as listas são pequenas, então ele tenta adivinhar. Bom, se você vai criar uma lista com 1 milhão de elementos, por exemplo, ele vai fazer isso tantas vezes, vai dar tantas travadas que vai ficar extremamente lento. Então, se você quiser usar se for só valores numéricos, você pode usar a biblioteca array, né, do Python num array, por exemplo, ou outras bibliotecas matemáticas hoje, como Pandas e outras bibliotecas, e você então já vai ter esses recursos lá, de trabalhar com números especificamente, né? Então, se você tem matrizes com grandes quantidades de números, você pode dar inclusive o tipo, eu quero float, eu quero numérico, quero criar uma matriz de 1 milhão por 1 milhão com todos os elementos zero, por exemplo, todos os elementos um. E ele já faz isso num piscar de olhos em C muito rápido, né? A outra alternativa, se você quer continuar trabalhando com Python, não usar uma biblioteca externa, é usar compreensão de lista. Porque ao usar a compreensão de lista, ele já cria do tamanho que você quer, porque ele já sabe quantos elementos vai ter. Então é imediato. Mas ainda assim é uma lista. E a lista, ela é lenta, porque a lista ela é feita para você poder incluir, alterar, ordenar, né, fazer uma série de operações, incluir uma sublista na lista, remover uma sublista de uma lista. Tem uma série de operações, se você olhar lá dentro da documentação, quanta coisa se faz com uma lista, ela é extremamente versátil. As tuplas são muito menos complexas do que isso. Mas no Python oferece ainda uma outra coisa mais eficiente ainda, que são os geradores. O que é um gerador? O gerador ele é como se fosse uma lista com todos os elementos, mas na verdade ele guarda a expressão que gera. E ele vai criando os elementos em memória na medida que você precisa. Então, criando uma expressão geradora, ela pode ter 1 milhão de elementos. Mas ele vai criar só o primeiro, quando você pede o próximo, o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente. Porque o que mais acontece? Você cria uma expressão, uma compressão de lista, uma expressão geradora, e você então faz um for
para percorrer esses elementos e pegar cada elemento desse. Normalmente é isso que você faz. Então, sabendo disso, você pode usar uma expressão geradora. A expressão geradora te devolve os elementos por demanda. Ele gera na hora que você precisa dos elementos. Então, a quantidade de memória que ele usa é muito menor e a velocidade é muito maior. E é isso que eu quero mostrar, né? Feita essa introdução enorme, eu quero mostrar aqui alguns exemplos disso que eu estou falando. Então, nós vamos agora ver comparação de compreensão de lista e expressão geradora. Em inglês, list comprehension e generator expression. Então, o primeiro exemplo aqui ó, é a criação. Criação de uma lista, de uma compreensão de lista, com o dobro de cada elemento entre 1 e 1000. E uma expressão geradora que faz a mesma coisa. Vejam que a única coisa que muda aqui é o símbolo. Ó. Aqui é uma list comprehension e aqui é uma generator expression. Por trás, no entanto, elas são totalmente diferentes. E isso é bom, porque o Python esconde a complexidade para a gente. Aqui, a cada elemento que eu quiser, ele vai criar em tempo de execução. Na documentação, que eu estou colocando inclusive a referência ali, você pode aprender a criar elementos desse tipo. Como é que eu crio uma expressão geradora? Como é que eu crio algo, né, que tem lá uma expressão mais complexa e que ele vai gerando os elementos na medida que eu preciso para economizar memória. Você tem como aprender a criar uma classe e criar as expressões geradoras. Isso é um assunto um pouco mais avançado, tá? Mas eu quero dar uma introdução para que você entenda o potencial que o Python tem. Como a gente comenta, Python não é uma linguagem de brinquedo, é uma linguagem simples, mas muito poderosa e dá para fazer coisas muito poderosas. Mas vamos lá. Gerando aqui, então ele criou, né, L e G, ele nem mostrou aqui nada porque só foi criado, né? Vamos aqui embaixo então, ó, enxergar aqui, ó. L, que a gente criou com uma list comprehension, ele falou que é uma lista. O gerador aqui embaixo, o G, ele é um generator. Eu até vou mostrar aqui, ó. Até vou mostrar aqui o print deles. L a gente vai conseguir dar o print, mas o G a gente não vai conseguir dar print nos elementos. Olha só, L está ali todos os elementos, né? São 1000 elementos, ok? O dobro de cada elemento. No entanto, a expressão geradora ele gerou um objeto gerador numa posição de memória, mas ele não traz para mim o elemento, percebe? Eu posso acessar uma posição. Quer dizer, não posso também, percebe? Eu tenho que fazer obrigatoriamente um for. Quando eu faço um for, então eu tenho acesso ao elemento, ok? Então, fica a dica aí, não tem como acessar porque ele não consegue chegar, ele tem que ir gerando um a um. Então, eu faço um próximo, 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 até chegar no elemento que eu quero, tá? Mas isso é muito rápido. Então, se eu quiser acessar qualquer posição, lista. Se eu fizer para acessar via for, o generator expression, tá? Que mais? Uso de memória. Olha só, o tamanho da memória da lista e do gerador. E pode variar um pouco de máquina para máquina, mas olha, ele gerou aqui ó, em bytes 9.000 bytes, 9K, vamos dizer assim. E aqui ele gerou 88 bytes. É só o suficiente para armazenar a estrutura na memória para depois eu acessar. Então, do ponto de vista do usuário, né, do programador que está usando, mesma coisa para usar. No ponto de vista de memória, muito menos memória. Isso vai refletir no desempenho também, a gente vai ver mais na frente. Tá? Aqui está o exemplo que eu tinha dado antes. Ó. Quando eu quero acessar um elemento de G, eu não consigo. O elemento na lista, eu consigo. Aqui, para evitar aquele erro, eu fiz um try except, né? Tratamento de exceção. Eu tento fazer isso, tá? Mas vai dar um erro, vai dar um type error. Tá? Podia botar aqui, ó, except type error. Tá? Que é o que vai dar. Mas quando der o erro, ele captura, não trava e dá esse print. Tá? Então vamos rodar aqui, ó. Você vai ver que aparece aqui, ó. Acesso ao elemento da lista, tá aqui o 8, né? L na posição 4 é 8. E aqui ele deu essa mensagem, que é a mensagem que a gente colocou aqui, ó. Não é possível acessar o item diretamente de uma generator expression, ok? Então, a gente não viu ainda o tratamento de exceção, mas logo a gente vai brincar com isso também. Bom, por fim, o desempenho.
Aqui a gente está vendo o tempo para criação de uma lista de 100 elementos dos pares, né? Dos pares entre 0 e 100. Aqui esse número é o número de vezes que ele vai rodar essa rotina para poder fazer a média, porque às vezes pode demorar mais, né, no começo, depois fica mais rápido, então a máquina pode estar lenta, travada, tá? Então, para evitar qualquer problema, né, no teste, ele roda várias vezes e calcula a média. Então, a gente vai ver aqui ó, o tempo de criação de uma lista e de um gerador de uma expressão geradora. Então, vamos rodar aqui, ele já vai mostrar, é bem rápido isso. Tá? Então, tá aqui, ó. 5.8 aqui não é segundos, acho que é milissegundos, tá? Para criar isso aqui. E aqui, ó, 0.49. Independente da unidade que for, que é importante observar isso aqui, ó, tá? Essa diferença. É muito mais rápido você usar um gerador do que você usar uma lista. Então, de forma geral, o gerador é limitado, você vai criar ele para percorrer, para passar por cada elemento usando um for, mas ele é muito mais rápido e ocupa muito menos memória. E do ponto de vista de criação, ele é muito parecido, você apenas muda um símbolo lá e você então tem o resultado, tá? Então, uma aula um pouco mais pesada aí, mas falar de desempenho é sempre muito legal para quem está avançando nos estudos, ok? Então, é isso, gente. Opa, vou terminar aqui, danado. Vou fechar aqui. Eu queria fazer isso aqui e até a próxima.